Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula sobre os princípios constitucionais da administração pública. Me chamo David Duarte, sou policial penal há 18 anos, bacharel em Direito, estou como corregedor da Polícia Penal há cerca de 2 anos e ministro esta matéria, essa disciplina, há mais de 8 anos. E por que é importante estudarmos esses princípios constitucionais da administração pública? Bom, ela está lá no artigo 37 da Constituição. Ela é a parte fundamental do ordenamento jurídico brasileiro. Ela norteia toda a atuação da administração em todos os níveis de governo, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. Esses princípios visam garantir a legalidade, a eficiência, a moralidade e a transparência na gestão pública. Por isso que é tão importante para a nossa atuação entendermos perfeitamente esses princípios. Vamos para a tela do computador para entender bem cada um deles. Pois bem, eu sempre gosto de abrir aqui no site do Planalto, sempre muito bem atualizada toda a normativa que nós vamos estudar. Então, perceba bem aí que está arriscado o artigo 37, porque houve uma emenda constitucional em 98, a emenda 19, que alterou o texto deste artigo, né? Então, lá diz assim agora atualmente, a administração pública, acompanhe comigo aqui, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte. Daí ele vai descrever o restante das observações que a administração pública deve observar, né? Deve atentar-se. Então, nós temos aqui os princípios chamados LIMP. Você que é concurseiro, por exemplo, vai saber disso, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade traz que a administração pública deve atuar estritamente de acordo com a própria lei. A lei que ela mesma criou. Então, isso estabelece limites e competências à sua atuação. Isso é um limitador para o gestor público. O gestor público não pode fazer aquilo que lhe bem aprouver. Ele tem que fazer estritamente aquilo que lhe é autorizado pela lei. Enquanto ao cidadão comum, ele é autorizado a fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ao administrador, ele deve fazer somente aquilo que a lei lhe autoriza a fazer. Este é o princípio da legalidade. O segundo princípio, tão importante quanto o da legalidade, é o da impessoalidade. Isso diz que o gestor público não pode agir, não pode atuar de forma pessoal, a fim de beneficiar uma pessoa ou um grupo, ou se beneficiar, ou também de prejudicar uma pessoa ou um desafeto que ele não goste. Esse é o princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade também é um limitador para a administração pública, ou seja, além da lei que já limita, ou seja, diz ao gestor que ele só pode atuar conforme a lei lhe autoriza, a moralidade ainda diz o seguinte: não basta só estar na lei. Você tem que agir conforme o princípio da boa-fé, da probidade, da lealdade à administração. Então, o princípio da moralidade também limita a atuação da gestão pública. Por quê? Porque a lei também não traz todas as condições previstas no cotidiano. É impossível ter para tudo uma lei. Então, quando a lei falta, por exemplo, em algum momento, em alguma situação ocorrida, no caso concreto, o princípio da moralidade também deve ser observado. Já no caso do princípio da publicidade, ele traz o seguinte mandamento ao gestor público. Olha, todos os atos da administração é público. Então, por exemplo, um julgamento no tribunal do júri, um julgamento de um processo no judiciário, ele é público. Uma licitação, um pregão, ele é público para que todos possam participar. A regra é que tudo na administração pública seja público, de forma que qualquer cidadão possa ter conhecimento. Isso também está atrelado ao princípio da transparência, ou seja, os atos da administração têm que ser transparentes para que possa ser fiscalizado pelo cidadão, pelos órgãos de controle e por todos que tenham interesse na administração pública. Ou seja, não pode ser escondido. Existem, claro, exceções a essa regra. A regra é a publicidade. Existem casos onde o sigilo, a restrição ou o secreto se impõem. E aí é uma exceção ao princípio da publicidade. Mas lembre-se, a publicidade é o princípio constitucional básico que a administração pública deve observar. Por fim, o princípio da eficiência, mas não menos importante. Este é um princípio que censura o agente público
na sua atuação amadorística, ou seja, ela exige do gestor, do agente público que haja, que tenha uma atuação de forma profissional, com o melhor proveito possível, de forma que torne a gestão pública eficiente e que possa a administração oferecer aos seus cidadãos, aos usuários, um serviço público de boa qualidade. Basicamente, esses são os 5 princípios da administração pública. E o que entendemos por eles? Os princípios do direito administrativo desempenham várias funções benéficas ao ordenamento jurídico. Eles atuam de forma a possibilitar a atuação correta da administração pública, pautada em preceitos éticos. Além disso, os princípios ainda atuam de forma a salvaguardar o povo, de forma que exige do administrador uma atuação pautada no interesse público e que o interesse público, então, seja alcançado. Esses, então, são os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou à disposição no e-mail que vai aparecer aqui para você agora. Tendo qualquer tipo de dúvida, nos encaminhe e será respondido. Até a próxima. Tchau.